Olá, sou David Morales, colaborador do projeto Rescue Internacional e bem-vindo a uma nova série que irá ajudá-lo a entender a Agenda 2030 e a Agenda 2030. Nesta oportunidade, compartilharemos juntos a resposta para o nosso tema de hoje, intitulado A pobreza desaparecerá um dia? O mundo está sendo consumido, transformado, esgotado e centenas de milhões de pessoas estão sofrendo as consequências da crise. É por isso que os chefes de Estado e de governo e os altos representantes se reúnem. De 25 a 27 de setembro de 2015, na sede das Nações Unidas em Nova York, planejando assim a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade que visa fortalecer a paz mundial. Segundo relatos, o plano será implementado por todos os países e partes interessadas através de parcerias. A Agenda 2030 propõe 17 metas. Para libertar a humanidade da tirania da pobreza e da privação, a fim de curar e preservar nosso planeta, são planejadas medidas ousadas e transformadoras necessárias. Os Estados-membros das Nações Unidas adotaram uma resolução reconhecendo que a erradicação da pobreza é o maior desafio do mundo de hoje e afirmando que não pode haver desenvolvimento sustentável sem a erradicação da pobreza, estabelecendo assim 169 metas integradas que abrangem as áreas econômica, social e ambiental. Mas como eles pretendem conseguir isso? Vejamos alguns dos principais pontos do primeiro projeto, que visa erradicar todas as formas de pobreza em todo o mundo. Vamos olhar para o primeiro ponto. Esta agenda pretende acabar com a pobreza extrema para todas as pessoas em todo o mundo, até 2030. Porque as pessoas que atualmente vivem com menos de $1 por dia são consideradas extremamente pobres. Claramente, milhões de pessoas estão na pobreza e o plano é erradicar a pobreza até 2030. Deveríamos nos perguntar se é possível alcançar o segundo objetivo? A implementação de sistemas e medidas de proteção social adequados a nível nacional para todos, incluindo níveis mínimos, permitirá uma ampla cobertura dos pobres e vulneráveis até 2030. O que isso quer dizer? Todos têm cuidados de saúde e uma renda financeira mínima. É essa a solução para a pobreza? Podemos erradicá-lo? É exatamente o número 3. Até 2030. Assegurar que todos os homens e mulheres, especialmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais de acesso aos recursos econômicos e serviços básicos, bem como de possuir e controlar a terra, outras propriedades, recursos naturais, novas tecnologias e serviços financeiros, incluindo o microcrédito. Basicamente, todo mundo tem um sistema de crédito que dá acesso a tudo o que você precisa para iniciar um negócio. Mas vamos pensar novamente. É essa a solução para acabar com a quarta maior pobreza até 2030? Reduzir a pobreza e reduzir a exposição e a vulnerabilidade a eventos extremos relacionados ao clima e outras perturbações e desastres econômicos, sociais e ambientais é um objetivo importante. Será este o sistema de impacto para abordar a quinta pobreza? Garantir a mobilização significativa de recursos processuais de várias fontes, inclusive através do fortalecimento da cooperação para o desenvolvimento, a fim de fornecer meios adequados aos países em desenvolvimento, especialmente aos países menos desenvolvidos. Implementar programas e políticas destinadas a erradicar a pobreza em todos os seus aspectos. Investimentos inteligentes nos países menos desenvolvidos serão possíveis.
Isso eliminaria a sexta pobreza. Desenvolver estratégias de desenvolvimento de redução da pobreza sensíveis ao gênero e à raça para apoiar investimentos que acelerem a erradicação da pobreza. Basicamente, incluir todas as raças no sistema de financiamento e bem-estar. Mas é possível erradicar a pobreza? Completamente? Estes são objetivos muito interessantes e visionários. Mas a questão é, será que a pobreza realmente desaparecerá um dia? Com isto, o que a Bíblia diz sobre os pobres? Nos evangelhos, vemos que Jesus passou um tempo considerável entre os pobres, servindo, encorajando e até justificando. Além disso, na sociedade, ele está implementando a profunda e rica tradição bíblica judaica de alimentar os necessitados. Gostaria de citar Deuteronômio. Lá é revelada a ternura de Deus para com os vulneráveis em todas as fases da história. Ele apoiou a causa dos órfãos e das viúvas, amou os estrangeiros e lhes deu comida e roupas. Notemos que os livros sagrados registram o pensamento de Deus sobre os pobres, que ele prometeu defender. Através de quem Deus cuida dos pobres, quero contar-vos uma história muito especial para mim, um episódio da vida de um homem chamado George Muller. Era uma manhã ensolarada, como qualquer outra. As crianças do orfanato onde Muller trabalhava estavam sentadas à mesa esperando pelo café da manhã. Os pratos estavam lá, os copos estavam lá, mas estavam todos vazios. Vamos agradecer a Deus pelo café da manhã, disse Muller. George Mill nunca pede nada a ninguém. Ele só pede a Deus. Ele se levanta de manhã cedo todas as manhãs para orar por tudo o que as crianças precisam. Ele pediu a Deus em sua oração. Às vezes Deus dá muito dinheiro, às vezes pouco, mas naquela manhã, quando os pratos e copos na mesa estavam vazios, eles nunca faltaram o que precisavam. George. Eu acredito no Pai novamente e orei para que Deus lhes enviasse o café da manhã. Puf, 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 puf. Alguém está batendo a porta. Foi o padeiro que trouxe cestas e bandejas cheias de pão. Acordei cedo, disse o padeiro. Deus me disse que eu tinha que trazer pão para eles. Pão recém-assado, leite e pão são as coisas que Deus enviou ao orfanato esta manhã. As crianças tomaram alegremente o café da manhã no céu. Então, Deus fornece alimento para o almoço e o jantar na fé. Müller ajudou muitos órfãos a sobreviver na pobreza. Quão maravilhoso é descobrir que Deus tem compaixão por todos os que vivem a privação, princípio que seu povo transmitiu nos tempos antigos, para que seja respondido no nosso tempo. Se houver um pobre entre os teus irmãos em alguma cidade da tua terra, o Senhor teu Deus te dará. Não endureçais o teu coração e não sejas mesquinho com o teu irmão pobre, mas seja generoso e empreste-lhe de bom grado tudo o que precisares. Deuteronômio, capítulo 157 a 8. Há um princípio que o Senhor quer implementar em seu povo, que é cuidar dos mais necessitados. Ele não pode ser ignorado e seu cuidado é vital. Não é esse o jejum que eu escolhi? Desamarrar as correntes da injustiça e desamarrar as cordas do jugo. Liberte os oprimidos e quebre tudo. O jugo não é para compartilhar a sua comida com os famintos, nem para dar abrigo aos pobres vagabundos. Quando verdes a nudez, vestiu, e não te afastarás do teu osso e da tua carne. Isaías 5:86-7. Quais são os princípios tão importantes que encontramos nos livros sagrados? Tu e eu somos a resposta para aqueles que precisam. Talvez você possa dizer, eu também sou uma pessoa necessitada e eu acho, querida, que quero que você saiba que sempre haverá alguém que precisa mais do que você. Há um texto. Isso realmente chamou minha atenção e quero partilhar com vocês e responder à nossa pergunta inicial. Lembre-se, será que a pobreza realmente desaparecerá um dia? O que diz a palavra de Deus? Sempre haverá pobres na terra. Então eu ordeno que sejas generoso com os teus irmãos e com os pobres e necessitados da tua terra. Deuteronômio 1511, na Bíblia.
Deus nos convida a ajudar os pobres e a cuidar das crianças que vivem em circunstâncias vulneráveis. Seu coração bate pelos necessitados e Ele pediu-nos para defender-lhe. O primeiro objetivo da Agenda 2030 visa erradicar a pobreza. Mas os livros sagrados nos dizem que sempre teremos os pobres conosco, ou que sempre teremos pessoas mais necessitadas do que nós ao nosso lado, para que possamos compartilhar com eles e cultivar compaixão, bondade e generosidade. A Bíblia é uma fonte inesgotável de encorajamento e sabedoria, e há muitas passagens que nos falam do amor de Deus pelos pobres e necessitados. O poder de Jesus sobre eles, como narrado no Evangelho, a vida de Jesus, nos diz o amor que ele teve pelos filhos, muitas vezes as crianças mais vulneráveis que estão sempre com ele. 18. Versículo 4, 18. Disse-lhes Jesus: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, e me enviou para curar os quebrados de coração, para anunciar liberdade aos cativos, para dar ver aos cegos e para libertar os oprimidos. Cristo passou. Ele passou muito tempo com os pobres, levando-os a algumas coisas maravilhosas. Talvez haja falta e pobreza aqui como fruto ou resultado do pecado, mas Ele é a esperança dos necessitados, pois promete que um dia não haverá mais pobreza e doença. Será que a pobreza acabará algum dia? O que mais nos dizem os livros sagrados? Os esforços humanos para ajudar os pobres tiveram pouco efeito, mas Deus atacará a raiz do problema e o egoísmo humano e os governos que geralmente buscam apenas seus próprios interesses. Em breve, nosso Criador estabelecerá seu governo celestial na terra, dando aos órfãos tudo o que precisam, sem discriminar ou negligenciar ninguém. A Bíblia é muito clara: o Rei do Reino de Deus será generoso para satisfazer as necessidades da humanidade. A terra será um paraíso, onde cada um terá sua casa e ninguém terá falta de comida. Não deixará vestígios de pobreza. No livro bíblico de Isaías, Deus promete que seus servos construirão casas e as possuirão, e que eles certamente plantarão vinhas e comerão seus frutos, em vez de lutar por coisas básicas e mal sobreviver. Todos nós desfrutaremos de comida abundante e de muitas outras coisas maravilhosas que o Senhor só nos dará naquele momento, quando estamos sempre com Jesus. Será que a privação e a pobreza vão realmente acabar? Não antes, porque enquanto o pecado existir, ele conduz o homem à escravidão da pobreza e da morte. Na sociedade em que vivemos, mas quero dizer-vos que no nosso grande amigo Cristo Jesus, há esperança para os oprimidos, e convidamos-vos a fazer parte do plano de Deus para ajudar os necessitados que vos encontram. Se você está passando por uma grande necessidade agora, eu quero lhe dizer que Jesus está com você e em breve a grande tempestade que você está passando acabará. Que Deus te abençoe. Lembre-se, em Jesus temos esperança, propósito e vida. Gostaria de convidá-lo neste momento para que, quando você se encontrar, você possa abaixar seu rosto e vamos juntos orar ao nosso Criador, o querido Deus. Perante você, nós trouxemos nossos fardos, nós trouxemos nossas necessidades para que você possa nos ajudar. Santo Pai, sabemos que há esperança para você. Sabemos que você é um conforto e uma ajuda para os pobres. Ó Deus, aceite as nossas orações e ajude-nos. Nós agora nos entregamos em suas mãos em nome de Jesus. Amém. Se este vídeo é uma bênção para você, gostaríamos de encorajá-lo a visitar o site exibido em nossa tela. Temos muitos materiais gratuitos que podem ser de grande ajuda e crescimento espiritual para você. Escreva-nos e teremos todo o prazer em ajudá-lo. Deus te abençoe.